pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Edgley trazendo mais uma videoaula ainda sobre análise combinatória. Lembrando que inicialmente nós vimos o tópico de princípio fundamental da contagem e vimos o assunto de fatorial. Agora vamos dar continuidade vendo os métodos de contagem. Mais precisamente, pessoal, o arranjo simples e a permutação simples, ok? Antes de mais nada, como sempre, peço para que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus colegas e também deixe aí os seus comentários, tá legal? Então, uma boa aula e vamos lá! Nessa aula, nós vamos trabalhar o assunto do capítulo 7, que é agrupamentos e métodos de contagem. Antes de iniciar a aula, eu trouxe aqui novamente o princípio fundamental da contagem para a gente lembrar que esse princípio é a base para a resolução de problemas de contagem. Ou seja, se você não tem o domínio do princípio fundamental da contagem, é importante que você volte para os vídeos anteriores e veja esse princípio, porque ele é a base, é essencial para entendermos os assuntos de análise combinatória envolvendo problemas de contagem. Pois bem, e o que é agrupamento? Agrupamento é qualquer reunião de elementos que formam um todo. Por exemplo, os alunos de uma sala constituem um agrupamento de pessoas. A palavra escrita é um agrupamento de letras. E a representação escrita de um número é um agrupamento de algarismos. Ou seja, eu tenho uma certa quantidade de elementos e desses elementos eu posso estar formando grupos, ou seja, seriam os agrupamentos. Tranquilo? Alguns problemas, pessoal, apresentam características específicas de contagem. Eu trouxe aqui três características, três tipos de problemas que aparecem na análise combinatória. São o arranjo simples, que nós veremos nessa videoaula, e permutação, que pode ser simples ou com repetição. Porém, aqui, pessoal, os três nós iremos trabalhar começando inicialmente com simples, ou seja, que não há repetição entre os seus elementos. Então, aqui nós veremos hoje arranjo simples e permutação simples. Posteriormente, veremos combinação simples. Lembrando, pessoal, já adiantando aqui, que arranjo simples e permutação simples, essas duas formas específicas de contagem, elas podem ser resolvidas utilizando somente o princípio fundamental da contagem. Aliás, apenas utilizando esse princípio, que é importantíssimo, nós conseguimos resolver problemas de arranjo simples e de permutação simples. Iniciando aqui, pessoal, com arranjo simples, ok? Atenção para dois pontos importantíssimos. Primeiro, que não há elementos repetidos, por isso que é chamado de arranjo simples, ou simplesmente arranjo. Outro ponto super importante, se considera a ordem dos elementos, ou seja, a ordem dos elementos importa. O que quer dizer isso? Bem, vamos supor que nós temos um grupo formado por 4 elementos. 1, 2, 3 e 4. Desse conjunto de elementos, eu quero fazer agrupamentos de 3 elementos. Então, eu poderia aqui pegar desses elementos o 1, o 2 e o 3. Coloquei nessa ordem. Também eu poderia pegar esses mesmos elementos e escrever da seguinte maneira. 3, 2, 1. Observe que aqui eu peguei os 1, 2, 3, os elementos 1, 2 e 3. Aqui também peguei os elementos 1, 2 e 3. Apenas troquei de posição aqui o 1 com o 3. Ó. Troquei o 1 e o 3 de posição. Aí eu pergunto, aqui eu tenho um agrupamento, aqui eu tenho um novo agrupamento. Esses dois agrupamentos são iguais ou são diferentes? Bem, podemos ver que são diferentes. Por quê? Porque aqui nós formamos o 123 e aqui embaixo nós formamos o 321. Ou seja, são agrupamentos diferentes. Ou seja, a ordem dos elementos importa. Quer dizer o quê? Que ao trocar de posição aqui os elementos, nós vamos obter agrupamentos diferentes. Nós vamos obter coisa diferente. Por isso, considera-se a ordem dos elementos. A ordem dos elementos é importante no arranjo simples. Bem, tanto no arranjo simples, permutação simples e combinação simples, as três apresentam uma fórmula específica para o cálculo desse método de contagem. Tranquilo? E vamos ver aqui como é que funciona a fórmula para se calcular o arranjo simples. Temos o seguinte, o arranjo simples de n elementos tomados P a P é dado por essa seguinte fórmula aqui, ó. A de arranjo, N, vírgula P. Isso quer dizer o quê? Arranjo de n elementos tomados P a P. Vai ser igual a quem? Ao n fatorial sobre o n menos o P fatorial. Professor, não entendi. Vamos ver o seguinte. Esse n elementos aqui, pessoal, é a quantidade total de elementos. Esse P a P é a quantidade de elementos que eu vou formar o grupo.
Veja que o exemplo aqui acima. Ó. Aqui nesse conjunto nós temos 4 elementos. Porém, os agrupamentos foram feitos usando apenas 3 elementos. Então, aqui eu poderia dizer que é um arranjo de 4 tomado 3 a 3. Eu tenho um total de 4 elementos, mas estou formando os grupos usando apenas 3. Tranquilo? Então, se eu tivesse 10 elementos e fosse formar apenas grupos de 4, então seria arranjos tomado 4 a 4. Se eu tivesse 20 elementos formando grupos de 10, então seria arranjo de 20 tomados 10 a 10. Tranquilo? Ou podemos pensar utilizando o princípio fundamental da contagem. Lembra como a gente resolvia? Nós colocávamos os tracinhos, né? Que seriam os espaços. Nós tínhamos um total, uma quantidade total de elementos e nós tínhamos os espaços. Aqui você pode pensar da mesma forma. Esse N é a quantidade total de elementos, nós temos, e esse P aqui seria como se fosse os espaços. Então aqui nós temos N elementos e P espaços. Lembrem dessa seguinte forma, tranquilo? Que é a fórmula do arranjo simples. Arranjo de N P a P, N fatorial, sobre o N menos P aqui embaixo, fatorial. Lembrando aqui que esse N ele é maior ou igual a P. Porém, nós veremos que se esse N for igual a P, nós teremos um novo método de contagem. Tranquilo? Vamos ver um exemplo. Aqui no primeiro exemplo de arranjo simples, temos o seguinte. De quantas maneiras distintas 6 pessoas podem sentar em um sofá de 3 lugares? Bem, a primeira coisa a se pensar e se perguntar é se a ordem dos elementos vai importar ou não. E outra coisa a ver, pessoal, você precisa destacar, né, é a quantidade total de elementos e a quantidade de elementos, né, do agrupamento. Aqui é fácil ver que o número N, né, total de elementos, vai ser quem? Vai ser 6. Então, 6 pessoas, que vai ser o total de elementos. E eu quero formar aqui, no caso aqui, serão grupos de 3. Ou seja, eu quero saber, eu tenho 6 pessoas e quero saber de quantas maneiras distintas eu posso sentar essas 6 pessoas, né, em 3 lugares diferentes. Claro, pessoal, que você não vai sentar as 6 nos 3. Porém, você vai alternar, vai mudar. Claro que vai ficar pessoas de fora. Quando tiver 3 pessoas sentadas, vai ficar 3 pessoas de fora. Tranquilo? É importante lembrarmos disso. Então, vamos lá. Vamos supor que nós temos 6 pessoas. Aliás, nós temos 6 pessoas. Vamos supor que é a Ana, Bia, Carla, Pedro, Lucas e Joaquim, certo? Vamos supor que aqui, nesse sofá de 3 lugares, né, eu sentei aqui a Ana, Bia e Carlos. Aí eu troquei, pessoal, de posição apenas a Ana com o Carlos. Vamos lá. Aqui agora eu sentei as 3 da seguinte maneira. Carlos, Bia e Ana. Eu pergunto a vocês, a forma de sentar dessa primeira aqui é igual ou diferente à forma de sentar dessa segunda? Nós vimos que é diferente. Por quê? São as mesmas pessoas? Sim, são as mesmas pessoas. Porém, ó, eu troquei de posição a Ana com o Carlos. E eu tenho uma nova forma de sentar. Ou seja, aqui no primeiro a Ana estava à esquerda, aqui no segundo a Ana já está à direita. Então aqui, ó, são 2 formas diferentes. Então, se eu troquei de posição aqui dos elementos e obtive coisa diferente, obtive agrupamento diferente, então eu posso afirmar que esse é um problema de arranjo simples. E nós podemos resolver esse problema de arranjo simples utilizando a seguinte fórmula, que é essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula do arranjo simples. Vamos lá então. Então aqui nós teremos arranjo de 6 pessoas tomados 3 a 3. Por quê? Porque eu tenho um total de 6 pessoas e estou formando os grupos de 3 pessoas. Então, aplicando a fórmula, vai ser quem? Vai ser 6 fatorial, que é o N em cima. Aqui embaixo vai ser a subtração desses dois. Então, 6 menos o 3 fatorial. Então, pessoal, é importante que você lembre do assunto de fatorial. Tranquilo? Então, vamos lá. Vou resolver primeiramente aqui embaixo. Ó. Aqui em cima repete o 6 fatorial sobre... Resolve aqui embaixo agora. 6 menos 3 dá 3. Porém, tem um fatorial aqui fora. Então, é 3 fatorial. Continuando, pessoal. Lembra da divisão de fatoriais. Nem sempre eu preciso, né, resolver o fatorial até chegar no 1. Eu posso parar antes, de uma forma que eu faça o quê? Cancelamentos. Então, aqui o 6 fatorial, eu vou resolver eles. Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Vou parar no 3 fatorial. Por quê? Porque aqui embaixo, pessoal, eu vi que tem um 3 fatorial. E eu posso fazer o quê? Eu posso cancelar esse 3 fatorial
com esse 3 fatorial. Então, restou quem pra gente? Aqui nos restou o 6 vezes 5 e vezes 4. Que por sua vez, ó, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120. Então, eu tenho 120 maneiras diferentes de sentar essas 6 pessoas no sofá de 3 lugares. Temos aqui mais um exemplo que diz o seguinte: quantos números naturais de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5? Bem, tenho certeza que você lembra desse tipo de problema, que você resolvia lá nas nossas aulas iniciais utilizando o princípio fundamental da contagem, correto? Ok. Porém, pessoal, esse problema pode ser resolvido utilizando outro método de contagem, que é o arranjo simples. Porém, vamos ver se esse problema realmente dá para ser resolvido com arranjo simples. A primeira coisa a se fazer, pessoal, é você se perguntar se, ao trocar a posição dos elementos, né, você vai obter um novo agrupamento, você vai obter uma coisa diferente. Bem, vamos lá. Nós temos aqui, ó, quantos elementos no total? Nós temos 5 elementos. Nós queremos formar um agrupamento de quantos elementos? Agrupamento de 3. Então aqui você tem 5 elementos tomados 3 a 3. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu forme o primeiro número, 1, 2 e 3. Tá ok? Agora eu vou fazer o seguinte, vou só mudar a posição de um desses elementos aqui. Vamos lá. Vou colocar 3, 2 e 1. Troquei a posição do 1 com o 3. Nós temos aqui os mesmos elementos, né, que é 1, 2, 3, mas eu troquei a posição de 1 com o 3. Vamos ver se, ao trocar de posição, nós temos a mesma coisa ou se nós temos coisas diferentes. Vamos lá. Aqui nós temos 123 e aqui embaixo nós temos 321. E nós já vimos que isso aqui, pessoal, são coisas diferentes. Então, ao trocar de posição os elementos, você obteve agrupamento diferente, obteve coisa diferente. Então, é um problema de arranjo simples, ok? E como é que se resolve arranjo simples? Utilizando a fórmula lá. Arranjo de n elementos tomado P a P vai ser quem? Vai ser n fatorial sobre o n menos P, fecha parênteses aqui, fatorial. Tranquilo? Então, o meu n aqui é o total de elementos. No caso aqui vai ser quantos elementos? São 5 elementos. Esse P é a quantidade de elementos do agrupamento. Nós temos aqui que é 3. Então, aqui, na nossa questão, nós temos o arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Vai ficar como? Vai ficar 5 fatorial sobre o 5 menos o 3, ó, fecha parênteses, certo? Fatorial. Continuando, nós temos 5 fatorial, resolve logo aqui embaixo, ó, 5 menos 3, 2, repete fatorial. Vou continuar aqui na frente. Temos, novamente, na resolução de fatorial, divisão de fatorial. Não precisa decompor, resolver até o final. Então, vamos lá, ó, 5 fatorial vai ser quem? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Parei no 2, porque eu sei que aqui embaixo já tem 2 fatorial, e eu posso fazer o quê? Eu posso, pessoal, fazer o cancelamento do 2 fatorial com 2 fatorial. E me sobrou quem aqui? Sobrou quem aqui? Sobrou 5 vezes 4 vezes 3. Isso aqui é igual a 5 vezes 4 dá 20, e 20 vezes 3 é igual a 60. Tranquilo? Então, pessoal, antes a gente resolvia isso aqui utilizando o princípio fundamental da contagem. E agora nós vimos o arranjo. Aí fica a seu critério, ok? Porém, se na questão pedir que você resolva por arranjo, você tem que fazer por arranjo simples. Bem, pessoal, aqui no exemplo 3, eu coloquei alguns itens para que a gente possa estar aplicando a forma de arranjo simples de uma forma direta, tranquilo? Porém, aqui eu vou dar um bizu para você resolver arranjo de uma forma mais rápida, ok? Vamos lá. Item A, arranjo de 4 elementos tomados 2 a 2. Então, pela fórmula, aqui nós temos que vai ficar 4 fatorial sobre, aqui embaixo, parênteses nisso, 4 menos 2 fatorial. Tranquilo? Tranquilo. Igual, aqui em cima, repete o 4 fatorial, porque eu vou resolver logo o que está dentro do parêntese. Vai ficar 4 menos 2, 2, coloco o fatorial aqui fora. Aqui continua. O 4, eu vou resolver esse 4. Vai ficar 4 fatorial, é 4 vezes 3, vezes 2. Só fui até o 2. Quando você para, coloca o fatorial. Porque aqui embaixo tem um 2 fatorial. Eu posso fazer o quê? Eu posso cancelar o 2 fatorial com 2 fatorial. Me restou quem? Me restou aqui 4 vezes 3, que é igual a 12. Sem nenhuma dificuldade. Tranquilo? Porém, pessoal, vou explicar uma forma para você fazer
que você vai economizar tempo, você vai fazer bem mais rápido. Da seguinte maneira. Lembra que eu falei para vocês que esse primeiro valor aqui, né, no caso aqui do exemplo B, esse primeiro valor que é a posição do N é o total de elementos, e esse segundo aqui são os espaços, né? É o que nós fazemos no princípio fundamental da contagem, que é a mesma ideia. Então é o seguinte, ó, o que você vai fazer? Esse valor que está aqui, ele vai indicar os espaços. Então aqui eu tenho quantos espaços? 4 espaços. Então você vai colocar 4 tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Tranquilo? Tranquilo. Aqui, como aqui começa com 6, você vai resolver o fatorial dele fazendo um produto, né, com os seus valores decrescentes. Então vamos lá. Ó. 6, então começa com 6, vezes, que vem antes do 6? 5, vezes 4, vezes 3. Não tem mais espaço, então parou aqui. Então, multiplicando, nós temos 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Simples assim. Tranquilo? Tranquilo. Olha o item C, da mesma forma. De novo, ó, eu tenho quantos espaços? Tenho 4 espaços. Então, 1, 2, 3, 4. E começo aqui, ó, colocando a partir de quem? A partir do 7. Vai ficar 7. Aí vai multiplicando com seus valores decrescentes, diminuindo em 5 unidades. Vezes 6, vezes 5, vezes 4. Não tenho mais espaço, então parou aqui mesmo. Falta só multiplicar. E multiplicando, nós temos aqui, ó, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4. Isso aqui dá 840. Ok? Ok. Vamos aqui para o item D. Se a gente olhar o item D, ó, temos arranjo de 5 tomado 3 a 3. É o exemplo daqui de 5 que nós fizemos agora há pouco, ó, que é o exemplo anterior. Arranjo de 5 tomado 3 a 3, que nós aplicamos a fórmula do arranjo. Correto? Correto. Agora aqui vamos fazer utilizando o bizu que eu falei. Esse 3 aqui vai ser aqui a quantidade de espaços. Então temos 3 espaços. 1, 2, 3 espaços. E vou preencher com o produto começando a partir do 5. Ó. Então vai ficar 5 vezes quem? Quem vem antes do 5? 4. E quem vem antes do 4? 3. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3, 60. Que é o mesmo resultado do exemplo anterior. Igual a 60. Tá ok? Então, pessoal, você pode resolver o arranjo utilizando esse bizu aqui que eu falei. Esse valor que está aqui, ó, deixa eu colocar aqui, arranjo de N, P a P, não é isso? Esse P aqui são os espaços, tá certo? A quantidade de espaços. E esse N, você vai começar a multiplicação por ele sempre diminuindo uma unidade. Porém, pessoal, se a questão pedir para você resolver utilizando a fórmula do arranjo, você vai ter que utilizar a fórmula do arranjo. Se a questão não pedir a fórmula, você pode fazer utilizando esse bizu aqui, sem nenhum problema, tá ok? Vamos para o próximo tópico, que é de permutação simples. Bem, gente, temos aqui permutação simples. O que é permutação simples? Vamos aqui para a definição. Permutação simples de N elementos distintos, denotados por Pn, que é a permutação de N elementos, são os agrupamentos ordenados formados por esses N elementos. Bem, resumindo, pessoal, é bem simples. Permutar significa você trocar. Então, permutação é você trocar a posição dos elementos. Porém, pessoal, para isso acontecer, vamos fazer aqui uma comparação com o arranjo simples. Bem, para acontecer, no arranjo simples, pessoal, se a gente parar para observar, pelos exemplos que a gente já fez, né, olha aqui, esse N, né, arranjo simples, esse N, ele é sempre maior do que o P. Esse N aqui, ó, ele é sempre maior do que o P. Vamos ver aqui os exemplos que a gente fez. Ó. Se a gente analisar aqui, nós temos o seguinte, ó, que esse N é sempre maior do que P. Está observando? Ó, 6 é maior que 4, 7 é maior que 4, aqui embaixo 5 é maior que 3. Observaram? Esse N aqui nos arranjos, nós estamos colocando sempre maior do que P. Mas o que acontece se esse N for igual ao P? Acontece, pessoal, que quando esse N aqui é maior do que P, os agrupamentos que nós estamos formando, a quantidade de elementos é menor do que a quantidade total de elementos. Lembra, por exemplo, arranjo de 5 tomado 3 a 3. Eu tenho 5 elementos, mas estou formando um grupo com apenas 3. Arranjo de 8 tomado 2 a 2. Eu tenho 8 elementos, mas estou formando um grupo apenas com 2. O que acontece se eu tivesse, por exemplo, assim, arranjo de 5 tomado 5 a 5? Eu tenho 5 elementos e estou formando um grupo com todos os 5. Arranjo de 10 tomado 10 a 10. Eu tenho 10 elementos e estou formando um grupo com todos os 10 elementos. Então,
Quando a gente envolve o agrupamento com todos os elementos, aí nós temos um caso de permutação. O que acontece? Você apenas vai trocar os elementos de posição. Por isso, permutação. Bem, como havia falado, né, todos os métodos de contagem, eles têm uma fórmula específica para calcularmos. Aqui na permutação não é diferente. Lembra o seguinte, que a permutação é um caso particular de arranjo simples, onde esse P é igual ao N, ou seja, eu estou formando agrupamento, onde a quantidade de elementos desse agrupamento é igual à quantidade total de elementos possíveis. Então, esse N é igual a esse P. Aí temos o seguinte, ó, vamos aplicar o arranjo aqui, pessoal, depois você pode dar uma olhada direitinho. Vamos trocar esse P por N, né? Porque o P aqui é igual ao N. Então, vai ficar N fatorial sobre N menos o N, porque o P virou N. Continua, N fatorial aqui em cima ficou N fatorial, e N menos N é 0 fatorial. Aí lembramos, pessoal, que 0 fatorial é igual a 1. Aí nós temos que N fatorial dividido para 1 é o próprio N fatorial. Aí, essa aqui é a fórmula da permutação simples, tá ok? Então, ó, isso aqui quer dizer o quê? Eu tenho uma permutação de N elementos, por isso que a gente chama de Pn, que é a permutação de elementos. N elementos vai ser igual a quem? Ao N fatorial. Tranquilo? Vamos ver aqui um exemplo. O exemplo diz o seguinte: de quantas maneiras diferentes 3 pessoas podem sentar em um sofá de 3 lugares? Observe o seguinte, nós fizemos um exemplo parecido com esse aqui. Porém, lá tinha mais pessoas e menos lugares. Observaram? Foi um caso de arranjo, onde tinham mais pessoas e menos lugares. Se você observar aqui, nós temos a mesma quantidade de pessoas e a mesma quantidade de lugares. Tranquilo? Lá nós tínhamos a quantidade maior de pessoas e nós estávamos formando agrupamentos com a quantidade menor de elementos. Aqui não. Aqui nós temos uma quantidade de pessoas e vamos formar agrupamentos com essas mesma quantidade de pessoas. Então, aqui é um caso de permutação. Qual é a fórmula da permutação? Permutar N elementos é a mesma coisa que N fatorial. Então, permutação de N elementos é igual a N fatorial, tá? Que é o N. N fatorial. Aqui nós temos quantos elementos? 3 elementos. E vamos apenas, pessoal, trocar eles de posições. Quer ver? Vai ficar da seguinte maneira. Vamos supor que nós temos aqui Ana, Carla e Bia, tá certo? Ana, Carla e Bia. Essas 3 pessoas estão sentando nos 3 lugares, certo? O que eu vou fazer aqui agora, como são 3 lugares, somente 3 pessoas, eu vou apenas trocar de posições. Por exemplo, eu poderia ter Ana, Bia e Carla, poderia ter Bia, Ana e Carla, poderia ter Bia, Carla e Ana, e assim por diante, tranquilo? Apenas estou trocando de posição. Porém, aqui nós temos quantos elementos? 3. Vai ficar a permutação de 3, que vai ficar igual a quem? 3 fatorial. Pessoal, lembra, permutar é você trocar os elementos de posição. Por exemplo, permutação de 5, vou trocar esses 5 elementos de posição. Quantas permutações eu terei? Quantas formas diferentes eu terei? Tranquilo? Então vamos lá. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que por sua vez é igual a 6. Então 6 maneiras diferentes dessas 3 pessoas sentarem nesses 3 lugares. Aqui nós temos, ó, Ana, Carla e Bia, uma forma de se sentarem. Aqui, Ana, Bia e Carla, outra forma de se sentarem. Aqui, Bia, Ana e Carla, outra forma. Bia, Carla e Ana, outra forma. E tem mais outras formas. Então, pessoal, aqui nós estamos fazendo o seguinte, permutando, apenas trocando de posição. E ao trocar de posição, nós obtemos formas diferentes de se sentarem. Isso é que é importante. Vamos mais adiante. Bem, pessoal, aqui nós temos uma aplicação da permutação, que são os anagramas. Bem, mas o que são os anagramas? Anagramas são as permutações das letras de uma palavra. O que quer dizer isso? Você tem uma palavra e você vai formar outras palavras apenas trocando essas letras de posições. Por mais que essas novas palavras formadas não tenham nenhum sentido. Tranquilo? Então, anagramas é isso. Anagramas é isso. Você tem uma palavra, troca as letras de posições e você vai obter novas palavras, tá ok? Vamos ver aqui um exemplo. Temos o seguinte exemplo. Determine os anagramas de sol. Bem, a palavra é sol. Nós vimos que anagramas é você formar novas palavras apenas trocando as letras de posições. Então, vamos determinar esses anagramas. Bem,
O sol já é uma, então já começa com o sol. Sol. Vamos trocando as letras. Vai ficar S-L-O. Que mais? O-L-S. O-S-L. O. L-S-O. L-O-S. Bem, aqui nós temos outras palavras a partir de quem? De sol. Ou seja, isso aqui são anagramas formados da palavra sol. Nós fizemos o quê? Apenas trocamos as letras de posições. Nós obtivemos quantas palavras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que nada mais é que, como aqui tem 3 letras, né? Seria somente 3 fatorial, que dariam os 6 anagramas possíveis. Por mais, pessoal, que as palavras não tenham sentido. Por exemplo, aqui, ó, o sol tem sentido. Mas se você pegar aqui, slow não tem sentido, não sei. Los, aqui embaixo, los. Só se for em espanhol, né? Los hermanos, né? Mas é o seguinte, anagramas é você formar novas palavras trocando as letras de posições. Foi o que nós fizemos aqui com a palavra sol. Por mais que essas palavras novas tenham sentido ou não. Vamos para o exemplo 2. Aqui no segundo exemplo, temos o seguinte. Quantos são os anagramas de Pedro? Aqui, pessoal, ele não quer que a gente determine os anagramas, né? Determinar é importante, porém, mais importante ainda é você saber a quantidade de anagramas formados, né? Aqui ele não quer que a gente escreva os anagramas, né, da palavra Pedro, como nós fizemos aqui no exemplo anterior, que nós fizemos todos os anagramas possíveis da palavra sol. Aqui não, e aqui que é apenas a quantidade de anagramas. Bem, é o seguinte, a primeira coisa a fazer é você ver a quantidade de letras. Pedro tem quantas letras? Pedro é formado por 5 letras. Por que isso? Porque nós sabemos que anagrama é só você trocar as letras de posições. Então, aqui, como tem 5 letras, e é um exemplo de permutação, porque se você vai apenas trocar de posição, nós temos aqui uma permutação de 5 elementos. Vai ficar quem? Vai ficar igual a 5 fatorial. E quem é 5 fatorial? 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120 é a resposta. 120 anagramas. Bem, viu aí, né? Nós temos aqui 120 anagramas. Já pensou se a gente fosse determinar, como a gente fez aqui no primeiro exemplo, todos os anagramas possíveis aqui da palavra Pedro? A gente ia escrever 120 anagramas, né? É quase que inviável fazer tudo isso, tá ok? Então, pessoal, é importante isso. Não tão importante quanto determinar os anagramas, né, de uma certa palavra, é importante também você saber a quantidade de anagramas. E para saber a quantidade, basta fazermos o quê? Permutação, porque permutação é você trocar os elementos de posição. E anagrama, o que é anagrama? É você formar novas palavras a partir de uma palavra já dada, apenas trocando as letras de posição. Vamos mais adiante. Bem, pessoal, aqui eu trouxe mais um exemplo para mostrar para vocês como é que esses anagramas podem ser formados, ou seja, como é que essas questões, algumas questões, podem impedir a formação de certos anagramas, tá certo? Então é o nosso exemplo de número 3, que diz o seguinte, considerando a palavra forte, tá ok? Então, os anagramas aqui serão formados a partir dessa palavra aqui, palavra forte. Vamos lá para o item A, diz o seguinte, quantos anagramas podemos formar? Então, a gente quer saber a quantidade total de anagramas. Então, para saber a quantidade de anagramas, basta saber a quantidade de letras. Então, temos F, O, R, T, E. Temos um total de 5 letras. Então, vou permutar essas 5 letras. Então, vai ser permutação de 5. Foi o que nós fizemos no exemplo anterior. Então, vai ficar 5 fatorial. Vou fazer direto, porque nós já sabemos que 5 fatorial é igual a 120. Então, temos 120 anagramas aqui no item A. Ok? Aqui no item B diz o seguinte, quantos anagramas começam com a letra F? Aqui, pessoal, é o seguinte, ó, a palavra, né? Coloca aqui, a palavra é forte, certo? Aqui, ele fixou a letra F. Ele quer que os anagramas comecem com a letra F. Então, essa letra F aqui, como ele fixou, ela não pode ficar mudando de posição. Ela sempre vai estar onde? Sempre vai estar nesse lugarzinho aqui no início. O que vão mudar de posição são as demais letras. Então, ó, O, R, T e E, essas aqui vão ficar mudando de posição. O F não, porque ele aqui, ó, quantos anagramas começam com a letra F? Então, F vai estar sempre no início. Então, só tem uma possibilidade, que é ele estar no início.
Porém, essas outras aqui, elas podem mudar de posição. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer isso mesmo aí, ó. Para a posição do F, né, eu só tenho uma posição. Coloquei 1 vezes. Para essas 4 letras aqui, eu posso estar mudando ela de posição. Como eu estou trocando ela de posições e tenho 4 letras, eu estou permutando essas 4 aqui, certo? Então vai ficar o seguinte, vai ficar 1 vezes permutação de 4, né? É como se fosse não, na verdade é 4 fatorial, certo? Lembra disso. Permutação de n elementos é n fatorial. Então, permutação de 4 elementos, 4 fatorial. Então aqui repete 1 vezes 4 fatorial vai ficar 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aqui 1, pessoal, né? Multiplicado qualquer valor, dá o próprio valor. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, 24 vezes 1, 24 anagramas. Entendido, pessoal? As questões podem vir dessa maneira, né? Ele fixou, letra F, porém os outros aqui, eles estão trocando de posições. Vamos para o item C. Bem, aqui no item C temos o seguinte. Quantos anagramas começam com a letra F e terminam com a letra E? Bem, a palavra base é forte, não é isso? A palavra base é forte. Ele quer que esses anagramas agora comecem com a letra F, ou seja, o F está no início sempre, está fixo no início, e terminem com a letra E. O E está fixo no final. É como se tivéssemos a seguinte maneira. F, aqui nós temos no final E. E aqui no meio, pessoal, nós temos o O, o R e o T. Esse F está fixo, esse E está fixo. Porém, o O, o R e o T, eles estão mudando de posições. Então, aqui, ó, nesses 3 espaços, eles ficam mudando de posições. Então, nós temos o quê? Esse F está fixo, então só tem uma possibilidade. Posso até colocar aqui 1 vezes. Agora, esse meio aqui, o O e o R e o T, eles estão mudando de posições. E temos quantas letras? 3. Então, eu vou permutar essas 3 letras. Então, permutação de 3 elementos é 3 fatorial. Porém, eu vou colocar aqui permutação desses 3 elementos, vezes, e no final aqui temos o E, só temos uma possibilidade. Então, vou colocar vezes 1. Aqui embaixo temos 1 vezes. Permutação de 3 elementos é 3 fatorial. E aqui no final, vezes 1. Como aqui no início é 1 e no final é 1, multiplicando tudo aqui vai ficar 3 fatorial. E quem é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Que é igual a 3 vezes 2, 6. Então aqui nós temos 6 anagramas que começam com a letra F e terminam com a letra E. Vamos para o próximo exemplo. Bem, o item D diz o seguinte. Quantos anagramas começam por vogal? Novamente, vou escrever aqui a nossa palavra, que a palavra é forte. Desde o início do exemplo, na verdade, a palavra é forte. Então, ele quer saber quantos anagramas começam por vogal. Primeiramente, você vai ter que saber o que é vogal. Quem são as vogais aqui? As vogais aqui são o O e a letra E, não é isso? As vogais aqui é a letra O e a letra E. O e a letra E são as vogais. Então, é o seguinte. Nessa primeira letra aqui, vai ter 2 possibilidades, né? O ou a letra E, certo? Nós temos 5 letras, não é isso? Então, vamos colocar assim, ó. A primeira letra aqui é O ou E, e temos a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, ok? Então, ó, seguinte. Para a primeira posição aqui, nós temos quantas possibilidades? Eu tenho O ou E. Tenho duas possibilidades. Vou fazer aqui, ó, certo? Daqui a gente vai tirar para cá. Tenho 2 possibilidades. Correto? Correto. Porém, pessoal, ao colocar essa primeira letra aqui, que é O ou E, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4 letras. Essas 4 letras, né, que pode incluir a vogal também, essas 4 letras elas vão ficar trocando de posição, ou seja, vão ficar permutando. Então, vou fazer o quê? Permutar essas 4 letras. Continuando, então temos 2 vezes permutação de 4 elementos, é 4 fatorial. Continua, 2 vezes, resolve o 4 fatorial, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. E 24 vezes 2, por sua vez aqui, é igual a 48. Entendido, pessoal? Bem simples. Como pode começar? Tem que começar com vogal e temos 2 vogais, então a primeira possibilidade é que eu tenho 2 opções, 2 escolhas. E você continua preenchendo os demais. Então sobraram aqui 4 letras que vão ficar trocando de posição.
Tá ok? Vamos para o próximo exemplo. Vamos aqui para o exemplo E. Diz o seguinte: quantos anagramas terminam por consoante? Novamente, vou escrever aqui, pessoal, nossa palavra base, né? Que é forte. Quantos anagramas terminam por consoante? Eu vou escrever da seguinte maneira. Eu tenho que permutar, pessoal, tenho que trocar de posições essas 5 letras, né? Como tem 5 letras, 4, eu vou colocar esses 5 espaços porque são onde estarão as letras e elas trocarão de posições. Porém, pessoal, aqui no final, na última letra, ele quer que termine por consoante. Eu pergunto a vocês, quem são as consoantes aqui? F, R e T, não é isso? Então, tenho quantas consoantes? Tenho 3 consoantes. Então, aqui no final, como ele não especifica a letra, ele quer consoante. Pode ser o F, pode ser o R, ou pode ser a letra T. Então, pessoal, para esse finalzinho aqui, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho três possibilidades. Ou F, ou R, ou T. Tranquilo? Tranquilo. Então é o seguinte, esses demais aqui, ó, esses 4 espaços que ficaram aqui, é isso? Esses 4 espaços, são as 4 letras que elas podem ficar mudando de posição. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que, a resposta vai ficar o seguinte, aqui eu tenho 4 letras que vão ficar mudando de posição. Se essas 4 letras mudam de posição, eu tenho uma permutação de 4 elementos. Vezes, e aqui no final, pessoal, né, eu tenho 3 possibilidades. Então, 3 possibilidades aqui para consoante. Então, vamos lá. Permutação de 4 elementos é 4 fatorial. Então, aqui, vezes 3. Quanto que é 4 fatorial? Nós já vimos que 4 fatorial, no exemplo anterior, é igual a 24. É isso? E 24 vezes 3, nós temos aqui que é igual a 72. Então, temos 72 anagramas que terminam por consoante. Vamos para o próximo exemplo. No exemplo F, temos o seguinte. Quantos anagramas começam por vogal e terminam por consoante? Vou fazer da mesma forma que o exemplo anterior. São 5 letras, não é isso? 2, 3, 4, 5. E a palavra é forte. Ok? Ok. Ele quer que comece por vogal. Então, para começar com vogal, nós temos quantas vogais? Temos O ou o E. Temos O ou a letra E. E ele quer que termine por consoante. Nós temos quantas consoantes? Temos F, R ou a letra T. Aí você coloca as possibilidades. Então, aqui, ó, tenho 2 possibilidades para vogais. 2. Aqui eu tenho quantas possibilidades para consoantes? 3. Olha, mas é bem simples. Vou até fazer um pouco mais direto aqui. Aqui no meio ficaram 3 espaços, ou seja, então 3 letras que eu posso ficar permutando, ou seja, trocando de posições. Então aqui, ó, vai ficar vezes, e vezes, claro. Como aqui tem 3 letras trocando de posições, né? Então eu tenho uma permutação de 3 elementos. Resumindo aqui, ó, temos quem? Temos 2 vezes permutação de 3 elementos vezes 3. Igual a 2 vezes permutação de 3 elementos, a gente resolve como sendo 3 fatorial. Então, aqui vezes 3. Vou continuar mais aqui embaixo, ó. Dá para entender, não é isso? Vou resolver logo aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6. Vezes. Eu vou resolver esse 3 fatorial, tá bom? Esse 6 aqui, ó, é esse 2 vezes esse 3 aqui, ó. 2 vezes 3 aqui dá 6. Vou resolver esse 3 fatorial. É 3 vezes 2 vezes 1. Que, por sua vez, tudo isso aqui dá igual a 6 vezes 3 dá 18. 18 vezes 2 dá 36 anagramas que começam por vogal e terminam por consoante. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Aqui no item G temos o seguinte. Quantos anagramas apresentam as letras F, O e R juntas e nessa ordem? Ou seja, ele quer essas 3 letras juntas, F, O, R, e nessa ordem, F, O, R. Ok? Então vamos lá. Nossa palavra-chave, né, do início da questão, a palavra é forte. Correto? Vou colocar aqui os espaços. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou escrever aqui as maneiras, né, que esse F, O e R podem aparecer juntas e nessa ordem. Tá ok? Então, vamos lá. F, O, R. A primeira opção é essa aqui, ó. F, O e R aqui no início. A segunda opção é F, O e R, começando a partir da segunda letra. E a terceira opção é começando daqui, ó, a partir da terceira letra, F, O, R. E não tem mais opções, porque se eu fosse começar o F daqui, ficaria F, O e não teria espaço para o R, porque já teria ocupado as 5 letras.
Então é o seguinte, ó, vamos analisar opção por opção e você pode fazer assim separadamente. Vamos lá. A primeira opção, que é essa aqui, né? F e O, R, como elas estão fixas, estão juntas, você pode contar ela como se fosse uma única letra. Então, uma letra aqui vai estar juntas, essa daqui. O que vai mudar de posição são essas duas letras. Então, mudar a posição de duas letras é igual a quem? P2, não é isso? Vou fazer assim, P2, que é igual a, vai para cá, P2, que é igual a 2 fatorial. Da mesma forma aqui, ó, esse F e O, R estão fixos. Essa primeira letra e última letra, elas podem mudar de posição. Como só tem duas letras, a primeira coisa é o P2, né, que é igual a 2 fatorial. Da mesma forma que na última opção, ó, esse F e O, R estão juntos. Temos essas duas letras que podem mudar de posições. Como só tem duas letras, é o P2, né, que é a permutação das duas letras, que é 2 fatorial. Então, pessoal, aqui nós temos o seguinte, ó, a primeira aqui, né, segunda aqui, terceira. Essa primeira aqui, né, deu 2 fatorial, mais a segunda 2 fatorial, mais a terceira que também deu 2 fatorial. Resolvendo isso aqui, 2 fatorial é igual a 2, mais 2 fatorial é igual a 2, mais 2 fatorial é igual a 2. E isso aqui é igual a 6 possibilidades. É uma das formas de você fazer, né? Fazendo passo a passo. Outra forma de você resolver essa questão é fazendo como? Bem, ele quer que F, O e R estejam juntos. Então, você pode adotar isso aqui como se fosse uma só letra. 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? Ele quer o F, o O e o R juntas. Então, o que você pode fazer? Você pode adotar e dizer que o F, o O e o R, eles estão ocupando espaço somente de uma letra. Então, aqui no caso, nós teremos agora 3 espaços. Um espaço para o F e o R, esse daqui, segundo espaço, esse terceiro espaço. Ou seja, temos agora que permutar esses 3 espaços. 3 espaços, permutando os 3 espaços, nós temos o quê? A permutação de 3 elementos, que é igual a 3 fatorial. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Entendido? Então, temos duas opções. Essa primeira opção aqui, fazendo separadamente os casos, e essa segunda opção aqui, adotando esse F e O, R como uma única letra e fazendo a permutação entre si. Ok? No nosso último exemplo, temos o seguinte. Quantos anagramas apresentam as letras F, O e R juntas e em qualquer ordem? Bem, aqui esse exemplo é bem parecido com o anterior. Ele quer o F, o O e o R juntas. Porém, lá eles criam o F e o R juntas nessa ordem. Aqui no H, não. Ele quer o F, o O e o R em qualquer ordem. Porém, tem que ser juntas. Pode aparecer o R, o O e o F, o F, R e O. Tem que ser juntas, ok? Mas não importa a ordem. Então, vamos lá. A nossa palavra-chave é forte. Vou colocar aqui para a gente não esquecer. Vou colocar aqui os 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. E vou usar a mesma ideia do exemplo anterior. Vou colocar aqui F, o O e o R. Lembrando que essas 3 letras aqui, ó, elas têm que estar sempre juntas, não é isso? A questão de juntas. Porém, aqui não precisa estar na mesma ordem. Nós vamos fazer com passo a passo, certo? Então, para elas estarem juntas, então eu posso considerar F e O, R como uma única letra, e aqui nós temos agora 3 espaços, né? Esse daqui é um espaço, 2 e 3. Então, aqui nós teríamos, né, 3 fatorial, é isso? Porque é a permutação de 3 elementos. Porém, pessoal, né, isso aqui é só se o F e o O estiver juntos e nessa ordem. Mas o F, o O e o R pode estar em qualquer ordem. Então, eu posso permutar eles, né? Posso trocar eles de posição. Então, trocando eles de posição, vou escrever aqui na frente para a gente poder identificar melhor. Eu tenho 3 letras, né? F, O e R. Então, eu tenho a permutação de 3 elementos. Se é permutação de 3 elementos, eu também tenho 3 fatorial. Então, a resposta vai ser isso aí, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Temos o seguinte. O F, o O e o R, né? Eu comecei de trás para frente, pessoal, para a gente entender melhor, né? Ó. Eles podem estar juntos. Eu posso considerar ele como uma única letra. Então, ficou aqui um espaço e 2 espaços aqui. Então, temos 3 espaços, podemos permutar. Então, temos 3, permutação de 3. Vou fazer assim devagarinho, certo? Vezes. Porém, pessoal, esses 3 F, O, R aqui, 3 letras, elas também podem permutar. Porque eles não querem que seja nessa ordem, F, O, R. Pode ser em qualquer ordem. Então, vou permutar essas 3 letras. Permutando as 3 letras, então, permutação de 3 elementos. Permutação de 3 elementos dá 3 fatorial. Aqui dá 3 fatorial também. 3 fatorial, pessoal, nós já vimos que é igual a 6. Então, aqui vezes 3 fatorial, 6. E 6 vezes 6 é igual a 32.
36, certo? E pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Nós vimos alguns métodos de contagem, nós vimos especificamente o arranjo simples e a permutação simples, né? Nós vimos como é que funciona e vimos alguns exemplos. Porém, pessoal, se tiver ficado alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tá certo? No mais, espero que tenham entendido, bons estudos e aguardo as atividades de vocês.